está em Deus, ela permanece em Deus e ela volta para Ele. Mas o mais incrível é que ele começa dizendo, porque após ele dizer a respeito de Moisés que a serpente foi erguida no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você pode observar que ele vai explicar a respeito da serpente no deserto. Embora o povo olhasse para a serpente, tivesse algumas vitórias e tudo mais, Jesus já começa explicando um ponto que para mim e para você é muito importante a respeito da vida com Deus. Todas as bênçãos que Deus possa nos dar nessa vida não pode se comparar ao que está do lado de lá, que é a vida eterna. Aleluia. Jesus aqui está dizendo que por mais que a serpente abençoasse o povo, desse sorte para o povo, que a serpente ali que estava erguida fosse um objeto ali usado por Deus para levar certas coisas, certa bonança ao povo, aquela serpente era incapaz de salvar o povo, que ela era incapaz de colocar na vida das pessoas o que de fato necessita. Então, se vivemos, como diz o pastor John Piper, se bênçãos materiais representarem vida com Deus nessa terra, Deus odiou o apóstolo Paulo. A bênção, as coisas deste mundo não podem se comparar àquilo que é Jesus. E é Jesus já mostrando para eles que por mais que a serpente estivesse, que Moisés estivesse ali, porque Moisés é uma figuração dos profetas do Antigo Testamento, se não o maior deles, mas por mais que tivesse aquilo ali, que Moisés não era capaz de salvar o povo, que a serpente que outra hora trazia bênçãos ao povo, não era capaz de salvar o povo, que por mais que o povo estivesse sendo abençoado com bens materiais e riqueza, nada disso se compararia àquilo que o Filho de Deus poderia dar, e que a única salvação estaria nele. Então não adianta, Jesus aqui explicando, sermos abençoados nessa terra, comermos melhor de tudo que existe nesse mundo, se ao findar dos nossos olhos acordarmos do lago de fogo. Nenhuma bênção é completa nesse mundo sem a redenção de Jesus, sem a justificação única e exclusiva pela fé. Vemos no Evangelho brasileiro hoje que inventaram um monte de subterfúgios, de coisas, inventaram um monte de mazelas, inventaram um monte de desculpas para se ser justificado. Mas não existe outra forma de ser justificado senão pela fé em Jesus. E o próprio texto aqui mostra isso cabalmente, por quê? Porque por mais que a serpente estivesse ali, que Moisés estivesse ali, não era capaz de salvar o pecador. Verdade, Jesus. Só que no lugar dessa serpente, Jesus vai falar que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o incrível desse texto é que ele não vai dizer para que todos creiam, não. É para todo aquele que nele crê, mas o todo aquele que nele crê também não fala de mim, não fala de você, fala de Deus. Aleluia. Por que não fala de mim, não fala de você? Ele vai começar o verso 16 dizendo: porque Deus amou o mundo. O princípio desse amor não está na minha vida, não está naquilo que eu sou. O princípio da obra de Deus, o princípio desse amor não parte de mim. O princípio desse amor parte de Deus. Então logo eu entendo que nada sou, justamente porque se parte dele, não sou eu que inicio, não sou eu que começo. Eu não sou dono nem da roupa que estou vestido, irmãos. Nós não somos donos de absolutamente nada, tudo parte de Deus. Principalmente esse amor da salvação. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, mas mundo aqui, a Bíblia escuta algumas linguagens a respeito de mundo. Mas aqui, em tese aqui, ele não está falando necessariamente da humanidade inteira. Por quê? Vamos continuar caminhando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas aí nós temos um problema, porque o texto grego traz um pensamento um pouco diferente. Eu explico isso para os irmãos, como alguns aqui já me ouviram
Quando tudo está dando certo, é fácil. Mas aqui, ele está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E essa vida eterna é para os que continuam crendo. Continuam crendo como? Continuam crendo quando não tem motivo para crer. Continuam crendo quando a necessidade daquilo que temos não chega. Continua crendo quando Deus diz não. Continua crendo quando as doenças, as dores do mundo, as coisas da vida se chegam até nós. Mas ele vai estar dizendo que ainda que nos falte alguma coisa, o verso 16 nos assegura algo, que Deus amou essas pessoas e dá a garantia dela, através de quem? Através do seu Filho unigênito. Nós não podemos, como disse o irmão mais cedo aqui, explicar a mente de Deus, mas a explicação, um pouco da explicação da infinita mente de Deus é Cristo, porque nós só conseguimos entender a figura do Pai através de Jesus. Jesus é a explicação de Deus. Se quisermos entender, mas eu acredito, pastor, que para entendermos de maneira definitiva, não que a gente vai conseguir só na eternidade. Glória a Deus. Só na eternidade, ali o veremos, ali sabemos quem Ele é, olharemos o Senhor, saberemos quem Ele é. Mas Jesus é a explicação de Deus para a nossa vida. E é essa explicação que nos traz a salvação. Mas observa bem, esse amor não parte de mim, não parte de você. Só que esse amor não é um amor interesseiro, porque Deus, desde lá de trás, Deus que conhece o passado, presente e futuro, sabe de todas as coisas, que Ele que nada aprende, Ele que tudo sabe. Deus olha, Deus observa, Ele cria as coisas, Ele entende as situações. Deus conhece o meu e o seu interior. Ele sabe dos nossos pecados. É por isso que quando a gente erra, quando a gente peca, é muito difícil de se achegar até Deus. Não é necessariamente só porque a gente pecou. Os nossos pecados fazem sim separação entre nós e o nosso Deus. Mas observe bem a obra da redenção de Jesus. A Bíblia vai dizer que nele opera o querer e o realizar. Então nada é meu, porque a não ser o pecado. Porque quando eu peco, irmãos, quando nós pecamos e nós nos arrependemos, quando a gente faz algo errado, a primeira coisa que a gente não quer fazer, a gente não quer orar e a gente não quer vir muito mais. É verdade ou não é? Verdade. Só que o povo não entende que quando nós fazemos isso daí, quando nós fazemos isso, é um ato errôneo. Mas observe bem, o desenvolvimento do arrependimento dentro do ser humano parte do Espírito, não parte de nós. O querer, o arrependimento, ele é plantado, ele é desenvolvido através do Espírito Santo na nossa vida. Agora observe bem, quem é os filhos pelas quais Deus nunca amou? Os que são incapazes de se arrepender. Porque o céu não foi dado para todos. Porque se o céu fosse dado para todos, não precisaria desse livro que está aqui. Muita gente pega na mão de Deus, pastor, caminha com Deus uma légua, duas. Enquanto o doce está na boca, está bom. Mas na hora que precisa passar pelo deserto árido, e Deus prova a fé dos seus filhos, é ali que vemos. E Deus não precisa mostrar nada para ele, porque tudo ele já sabe. É verdade. Mas o deserto não revela quem nós somos para Deus. O deserto revela quem nós somos para nós. É Deus dizendo que é impossível atravessar esse deserto sem segurar em suas mãos. Tenta vencer o pecado sem Jesus para você ver se você consegue. E nós temos esse péssimo defeito de achar que somos donos de algo, mas esse amor que nos envolve, que nos transforma. Agora preste bem atenção nisso. Se o amor não te transforma e não te salva, ele não te vale de nada. Só que o amor de Deus não é interesseiro, pelo contrário, ele não pediu nada. Se você estudar a história das religiões dos povos do mundo, o nosso Deus é o único Deus que nunca pediu nada. Pelo contrário, ele é o único que deu. Aleluia. Ele é o único que deu. Quem de nós aqui sacrificaria o seu filho por conta de qualquer um que está aqui dentro? Ninguém, irmão. Verdade. Ele não pediu nada, ele só deu. Agora observe bem. Ele deu o filho dele em prol de pecadores que se arrependessem. Mas observe bem para também isso daqui.
As pessoas que creram a fé, como diz o escritor, é o firme fundamento daquilo que se espera. Firme fundamento que você está firmado em algum lugar. E convicção das coisas pelas quais não se vê. A certeza. Agora observe bem. Pela graça sois salvos mediante a fé que está em Cristo Jesus. Outra vez ele mostra um outro ponto. Que o dom dessa fé não parte de mim, parte dele. E isso não vem de nós, é um dom de Deus e nem daquilo que fazemos. Porque seria muito fácil falar para Deus, pastor, olha, nós fizemos boa obra a vida inteira, então o senhor tem que abrir a porta do céu e deixar a gente entrar, porque não é tempo passe livre para estar aqui, não. Você não é salvo pela bondade que você faz, mas você obteve a salvação para fazer essas boas obras. Você não faz boa obra para ser salvo, você faz boa obra porque recebeu a salvação. E nós precisamos entender isso, que o fruto disso, todas as coisas, parte de Deus, porque Deus amou. Não diz que eu amei, não diz que o pastor João amou, não diz que nenhum de nós aqui amou, diz que ele amou, ele amou. O princípio do amor é ele, e a consequência desse amor é a salvação. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que continua crendo. Fé e perseverança também. O problema dos crentes de hoje é que inventaram um evangelho que te isenta de pensar. Às vezes, irmãos, como o irmão falou, às vezes Deus permite a gente passar por momentos amargos. Às vezes Deus permite nós provarmos coisas amargas nessa vida. Servir a Jesus não é esse pão de mel que todo mundo acha que é. E está na hora da gente crescer e criar maturidade. Porque muita gente, às vezes a gente chega na igreja, pastor, e vê a igreja lotada, daí a pouco passam-se uns meses, a igreja começa a se esvaziar, sabe por quê? Porque o próprio Deus, quando começa a provar o amor dos seus filhos, mostra quem serve a Deus. Porque atendeu esse amor de fato, nesse amor que ele vai descrever aqui, porque creu nele, embora todas as coisas, ou porque amou ele por causa dessas coisas. Quem serve a Deus por interesse não subsiste na fé. Aleluia, Jesus. Mas ele dá uma garantia que ele nos amou. E ele ainda nos dá uma garantia que esse amor causa transformação e salvação. Só que essa mensagem não dá ibope, irmão. Essa mensagem não alegra os nossos lábios no glória a Deus e no aleluia. Sabe por quê? Porque nós estamos muito preocupados em adorar a Deus naquilo que ele tem para dar diante dos nossos olhos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O pastor orado no começo pediu para que nós orássemos para os enfermos. Alguns dias atrás, eu estou com 33 anos, alguns dias atrás eu tinha 5. Alguns dias atrás eu estava no ventre da minha mãe, eu garanto que vocês também. Mas a vida está passando. Essa vida não pode servir para medir aquilo que Deus tem para nos dar. Quem ouve as minhas palavras, Jesus disse, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora observe bem a palavra que ele vai empregar, tem, ele não diz vai ter. A morte só vai segurar na nossa mão, irmãos, para chegar lá no Catumbi, pastor, que é o bairro do nosso cemitério aqui. Ela só vai segurar na nossa mão ali e dar um passo para frente e entregar na mão do Criador. É o único momento que a morte vai nos tocar. Porque Jesus vai dizer que quem crê nele não vai obter a vida eterna. Tem, você já está vivendo ela. Começa aqui. Sabe por que começa aqui? Porque se é um lento engano dos crentes, você não andou com Deus aqui, não se arrependeu aqui, não foi redimido aqui, não foi salvo aqui, não andou com ele aqui, não conheceu ele aqui, não falou com ele aqui, não teve comunhão com ele aqui, não vai passar uma eternidade com ele lá. Só que para passar a eternidade com ele lá também não depende de nós, porque ele não quer querer realizar agora. Olha como que Deus é, irmãos, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aí você começa a caminhar na fé, você começa a fazer boa obra, de repente você está de boa e te vem algo na cabeça e você começa a trabalhar na obra. Esse querer que está em você é uma transformação, é uma lapidação da obra do Espírito. Isso quando você quer fazer. E quando você começa a fazer, quando você começa a realizar essa obra, também eu quero realizar essas obras, para que ninguém se glorie dela.
dele. É difícil dar glória a Deus nisso, irmãos? É, Jesus, só o segura Deus, Pai. É difícil olhar para nós e não falar assim, olha, nós não somos tão legais assim. Então essas obras que não nos salvam, mas elas assinam a nossa salvação. Ela assina. Porque fé sem obra é morta. Sabe o que impede a gente morrer na fé, irmão? É porque se contentou com a vida pequena diante de Deus, é crente formal. Está ali só por estar. Mas busca um espírito novo diante de Deus, porque Ele te chamou para isso. Por quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que fosse salvo por Ele. Quem é essas pessoas que foram salvas por Ele? Você volta uma casa para trás. Todos aqueles que nele creram. Todos que creram em Jesus. Só que uma coisa, a graça, quando a gente faz essa teologia, a gente estuda uma coisa que chama graça comum. A graça comum não salva ninguém, irmão. Ei, Pai. Sabe por que a graça comum não salva ninguém? A graça comum, você está lá fora, essa semana alguém aqui tomou chuva. A chuva caiu em cima da sua casa, caiu em cima da sua casa e caiu em cima da casa do macumbeiro também. Caiu em cima da casa do católico, caiu em cima da casa do evangélico, do espírita. A graça comum é desfrutar das coisas comuns pelas quais Deus fez. E isso deu a todos. Agora, a graça salvífica é somente aquele que Ele separou para Ele. É somente aos que creram, é os que não soltaram da sua mão, é os que serviram de fato de coração. Não serviram a Deus pelo que Ele tinha para dar. Lembra que Bartimeu, o pastor, ainda falou outro dia. Quem está passando aí, ele faz uma pergunta, é Jesus o Nazareno. Nazareno é para vocês. Povo interesseiro que só andava com Jesus porque queria ver milagre, porque queria ver bênção. Para vocês que enxergam que estão aí bonitinho com saúde, ele é Nazareno. Para mim não. Para mim ele é o filho de Davi. E quando ele clama, Jesus para. Por quê? Porque toca mais ligeiro de Jesus. Ei, Jesus, o Senhor é só um homem de Nazaré que se povo interesseiro que serve para dinheiro. Mas eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu tens sangue azul. Eu posso não te enxergar, mas eu sei pela fé quem é o Senhor. Eu conheço a tua identidade. Porque conhecer a Deus é muito mais do que ler a Bíblia e vir ao culto. Conhecer a Deus é como o Tozer dizia, gastar tempo com Ele, ter intimidade com Ele. Mas irmãos, como queremos morar no céu se não temos intimidade nenhuma com Ele aqui? Meu Pai. Aleluia. Você coloca um estranho que está na rua da sua casa, lá na mesa, sentado para comer junto com você? Não, Deus também não. Porque aos que creram, deu-lhes o direito. Mas peraí, mas nós temos um problema. Porque se graça e favor e merecido, como que nós tínhamos o direito? Porque Ele nos conferiu, não partiu de nós. Ele nos conferiu através desse amor que nos salvou, que é Jesus, o seu Filho unigênito. E aos que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas peraí, isso aqui está dizendo que Ele é unigênito, que Ele é único? Como que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus, pastor, porque Ele nos adotou. Aleluia. Nós somos filhos de Deus por adoção. Estava eu e você, sem todo mundo andando sujo e pecado, afogado na vida. E Ele vem nos lava com o seu sangue. Não pergunta muita coisa, não. Purifica o meu pecado e o seu. Nos perdoa, nos dá o nome, nos registra. E a caneta que escreve o documento não é de tinta, ela é de sangue. E Ele vai dizer que por causa do seu Filho, que Ele enviou o seu Filho não para que o mundo fosse julgado, mas salvo por Ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É lógico que é escatológico, é lógico que está falando do futuro, é lógico que está falando do julgamento. Mas a marca para se achegar até Deus, até o céu, ainda é o sangue vertido na cruz. E nós não temos ego nenhum nisso. Nós temos privilégio, pastor. Privilégio. Ah, os anjos louvando a Deus, coisa linda. Olha lá fora, sai na rua, olha teu vizinho muito mais estudado que você, fala muito mais bonito, canta muito melhor que eu e você.
Ele escolheu eu e você, e qual motivo? Não sei. Mas eu só sei de uma coisa: sabendo que tem gente muito melhor que eu, ele me escolheu por mérito, é por graça, é porque eu não mereço. É porque essa graça tem que invadir meu coração e entender que todo o valor que nós temos é Ele. Como foi pregado na semana passada, tesouros escondidos em vaso de barro. O vaso de barro é você, mas o tesouro rico é Ele. Glória a Jesus. E não nos fez para condenação, só que como todo vaso é necessário passar pela fornalha da dor do sofrimento. Glória a Deus. E a gente fica forte depois disso. Porque o final dessas coisas é a salvação. Eu sei que pensar em salvação não aquece o coração de crente. Eu sei que pensar em salvação não alegra o espírito que você queria estar ouvindo aqui. Que eu falasse para você que Deus ia dar isso solução para a tua doença, para a tua conta bancária, para a tua dispensa da tua casa. Não que você não possa pedir, irmão, porque Ele é Pai. Ele vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Meu Jesus. Se Ele cuida da natureza, alimenta os pássaros e as plantas, não cuidariam de nós. É Jesus mostrando a soberania de Deus, dizendo que Deus tem domínio e controle sobre todas as coisas. Quem cria a situação é Ele, irmão. Só que em vão ter todas essas bênçãos que o mundo pode nos proporcionar. É em vão ter todas as coisas dessa vida se não obtivermos a salvação garantida por Jesus, o unigênito de Deus, através do amor que partiu de Deus, que começa em Deus. Papai, glória. Então eu quero te dizer essa noite, irmãos, que independente do pecado que você tenha cometido, o amor de Deus ainda está presente na casa para te perdoar, para te salvar, para te justificar. Independente do erro que você cometeu, o amor, não ouse achar que o pecado é maior do que o perdão do nosso Deus, que o pecado é maior do que a salvação do nosso Deus. Não ouse pensar assim, porque para cada oceano de pecado sobre a tua vida é necessário, pastor João, apenas uma gota do sangue do Cordeiro, para que nós sejamos purificados e justificados por Ele. É verdade. Essa noite é noite de salvação, meus irmãos. É noite de voltarmos. É noite de entendermos que grande é só Ele. E que esse amor não depende de mim, de você, mas depende dEle. Mas esse amor tem que nos transformar em uma coisa, em salvos. Esse amor tem que nos salvar. Esse amor tem que nos salvar. Porque esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Esse aqui é um povo, irmãos, que acha que dá para chegar no céu do seu jeito. Más obras não é só fazer maldade com pessoa, não. É achar que aquilo de bom que você faz te dá direito de estar lá. Quando você vê um irmão fazendo uma coisa boa para outra pessoa, não acha que aquilo ali é um mérito dele, não. Esse mérito é de Jesus. E dê graças a Deus que se eu e você temos isso. Isso é uma das marcas da salvação em nós. As obras, não que dependemos dela para ser salvo, mas elas manifestam a salvação de Deus. Agora, existe a diferença de ser usado e ser aprovado por Ele. Muitos aqui já me ouviram falar isso. Martinho Lutero dizia que Satanás é um Satanás de Deus. Lutero dizia que Satanás é um cão de estimação de Deus. Agora pensa bem. Satanás é um Satanás de Deus. Sabe por quê? Porque ele pode fazer o que ele quer. Deus tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas nesta vida. E nós temos que entender o nosso lugar. Nós temos que entender o nosso lugar de servo. Nós temos que entender o nosso lugar de filho. Criador de Deus é só Ele. Senhor é só Ele. Nós somos justificados por Ele. Nós somos amados por Ele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas suas obras, a fim de se aparecer, porque a luz do Evangelho mostra, revela quem nós somos. Já parou para pensar? Eu garanto que aqui tem gente assim, pastor. Já parou para pensar
Porque você olha para trás e fala assim, caramba, naquela época eu fazia isso. E hoje eu mudei para caramba, eu não faço aquelas coisas mais. Não é porque isso é bom, não é porque Ele é bom. É Ele que transforma o pecador. Somos transformados de glória em glória no homem interior, como diz Paulo. É Ele que transforma. Essa graça é dele, essa glória é dele. Mas nós, irmãos, que cremos, que não soltamos a mão dele, que continuamos crendo, ainda que nos falte qualquer coisa, ainda em meio às lutas e dores, porque eu sei que vocês estão passando por problemas assim como eu também estou. Mas é impossível chegar do lado de lá e soltarmos a mão dele. Impossível. Todo mundo critica o coitado do Pedrão, né? Desceu do barco, caminhou sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, estava indo bem. Quando ele olhou para o mar, para a tempestade, começou a afundar.